todos os telespectadores. Hoje, você vai conhecer a história de um jovem atleta que viu seu sonho ameaçado por um acidente simples, mas com graves consequências. Vitor Hugo Lopes, uma das promessas da base do Botafogo, que em um jogo de futebol Flamengo contra o Botafogo, fraturou um de seus dentes anteriores. A solução veio de um dos materiais restauradores mais versáteis e modernos da atualidade, a resina composta. Então, antes de conhecer o caso do Vitor, vamos conhecer um pouquinho mais desse material. Tudo começou ainda na década de 1940, com as resinas acrílicas. Elas imitavam a aparência do dente, mas tinham algumas limitações, como a alta contração de polimerização, a descoloração e baixa resistência mecânica. Depois vieram as resinas epóxicas, com mais resistência e mais com tempo de curamento. E enfim, em 1956, o pesquisador Boven criou um monômero, BIGMA, que é a junção do melhor das duas fórmulas. E o resultado foi a criação das resinas compostas, que é um dos materiais mais usados para tratamentos restauradores no mundo. Bom dia, Emanuele, e bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje estou aqui com uma jovem promessa da base do Botafogo. Vitor, o que aconteceu naquele fatídico dia? Bom, eu estava no jogo sub-17, uma disputa de lance, teve uma cotovelada na minha boca. Vi que estava quebrado e, enfim, vi que era meu sorriso, minha carreira, minha imagem, fiquei desanimado. Vitor, e como você chegou até o tratamento com a resina composta? Eu fui no consultório, achei que ia ser uma consulta muito mais longa, mas o doutor me explicou, falou que a resina composta resolveria o meu problema e eu voltaria breve pro campo. Bom, agora estamos aqui com o Dr. Matheus Tonelli, o doutor responsável por recuperar o sorrisão do jovem jogador da base chamado Vitor. Doutor, gostaríamos de saber como aconteceu esse tratamento. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Iniciamos averiguando o caso do Vitor. Ele chegou lá bastante frustrado por causa da fratura do dente anterior. Porém, a gente viu que eles não precisavam de um implante. Ele basicamente tinha uma fratura exposta, mas poderíamos substituir por uma resina, ao invés de tentar outros métodos muito mais caros. E optamos pela resina microhíbrida, que é uma resina que tem alta taxa de sucesso, tem uma resistência mecânica de boa durabilidade e também ela tem uma aplicabilidade muito boa em relação às outras resinas. Doutor, e como é o passo a passo clínico desse tipo de restauração? Bom, a gente começa analisando o caso. Primeiramente, a gente escolhe pela seleção de cor, como os parâmetros que a gente basicamente vê em todo o dente, como o cromo, que é a cor do dente, a matiz, e o valor, que é o valor de translucidez, opacidade. Depois disso, nós isolamos o dente. Aplicamos a resina, basicamente polimerizada com fotossensibilidade, à luz, e ao final a gente faz o acabamento anatômico e o polimento técnico. E doutor, por que utilizar em camadas? Bom, isso ajuda a reduzir a contração de polimerização, que basicamente acontece quando os monômeros se unem para formar o polímero. Isso acaba diminuindo o volume da resina quando a gente aplica no dente. Basicamente, quando a gente também aplica em camadas, ajuda também no controle da cor, da translucidez. E também a parte do controle da estrutura anatômica do dente, porque quando a gente vai fazer, a gente tem que esculpir camada por camada. Ajuda também na parte dos pontos de contato entre as margens incisais dos dentes, as bosses, os pontos interproximais, basicamente o contato interdental. Doutor, e você pode falar um pouquinho mais sobre a fixação e a durabilidade? Bom, a própria fixação da resina se dá pela sua composição. A resina é composta pela matriz orgânica, agente de união, basicamente é o que une, é o que faz essa união estável dela, e as partículas inorgânicas. Esses agentes de união, como por exemplo os organocilanos, que promovem essa ligação química entre a matriz orgânica e a resina, as partículas inorgânicas, aumenta a resistência mecânica entre eles e a estabilidade da cor. E, claro, isso também pode reduzir a absorção de água, que ajuda também a melhorar a baixa pigmentação que a resina vai ter com o tempo. Doutor, por que a resina composta foi a melhor escolha? Bom, eu conversei com a minha equipe, o Dr. Fábio, do lugar, e a gente pensou que a resina poderia ser a melhor escolha pela sua versatilidade. Dentre os materiais restauradores, a resina hoje em dia possui a melhor versatilidade, baseada em cor, como a gente consegue adaptar ela bem ao dente. E, claro, apesar da sua fácil pigmentação com o tempo, ela possui uma boa tolerabilidade, uma boa resistência mecânica. E também o custo-benefício dela é muito bom, ainda mais para dentes anteriores que são muito expostos, como no caso do Vitor. Então a gente pensou que essa seria a melhor escolha do que restaurações que custariam muito mais por ele. Sendo que ele é um jogador de futebol que basicamente vai ter muito contato, pode cair de novo, precisaria fazer mais restaurações, é uma possibilidade. A resina composta seria um custo-benefício muito melhor para ele do que outras resinas que seriam mais caras. Ou seja, né, doutor, é uma solução acessível e de alto nível, né? Sim,
Basicamente vai ajudar a restaurar a vida dele muito mais rápido que sair do país ou tentar resolver com implantes dentais, que ia dar muito mais processos e procedimentos. E é claro que ele vai poder voltar a jogar, sorrir como ele sempre fez, e vai ajudar também na autoestima, que basicamente é o que prejudicou ele mais agora. Então tá, muito obrigado pela sua presença, doutor. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, Manuel, bom dia a todos. O caso do Victor trouxe excelentes resultados, mas por que a resina composta foi escolhida? E como ela se compara aos outros materiais de história 2? Estamos com o dentista Letícia e Rony para entendermos melhor os detalhes. Bom dia, Vitor. Bom, primeiramente é importante lembrar, que por muito tempo foi muito utilizado a amálgama de prata como material restaurador no dente. Mas esse material ele exige aí um desgaste mecânico no dente, tem uma cor escura e ele tem umas limitações, ele não adere suficientemente ao nosso dente também. Bom, e além também dele possuir mercúrio, que levanta aí umas questões preocupantes, tanto ambientais, tanto estética. É exatamente como a doutora Letícia acabou de dizer. Bom dia, Victor, bom dia a todos. Hoje em dia, materiais como a resina composta dominam a odontologia estética. Elas oferecem, uma das principais vantagens que elas oferecem é a adesão química, o que reduz a necessidade de desgaste do dente saudável. Além disso, esse material possui uma composição um pouco sofisticada, que é materiais como matriz orgânica, com monômeros de BGMA, que garantem uma resistência ao material, diluição com tag DMA, que melhora a viscosidade do material e facilita o manuseio, e um sistema ativador flotativo com luz azul, que torna a aplicação mais rápida e bem mais controlada e prática. E essa resina foi feita de quê, exatamente? Então, a matriz, na verdade, é apenas uma parte, o grande diferencial de verdade, ele vai estar nas partículas de carga inorgânica. Como, por exemplo, a sílica coloidal, que ela é ótima no polimento, mas ela tem uma baixa resistência. Já o quartzo, ele é resistente, mas ele é difícil de polir e não tem uma radiopacidade. A partícula de vidro, ela tem um equilíbrio esses dois, entre o polimento e a radiopacidade. E esses são os mais utilizados hoje em dia. E para que tudo isso que a doutora acabou de mencionar funcione bem, é essencial o uso de um agente de união, geralmente um organocilano, que consegue fazer a ponte química entre a matriz orgânica do composto e as suas partículas. E isso evita a delaminação, que é a separação em camadas de um material composto, e geralmente isso acontece por conta de alguma falha, e esse risco é reduzido na resina por conta desse agente de união. E isso também aumenta e melhora a estabilidade hidrolítica e a durabilidade da restauração. Vai! E quais tipos de resina existem hoje? Então, temos 6 tipos diferentes, que são as macroparticuladas, elas são mais antigas, elas são mais ásperas e têm um índice maior de falhas, Também tem as microparticuladas, que elas têm um polimento um pouco melhor, mas elas têm baixa resistência também. Temos também as particuladas menores, as pequenas, que têm um equilíbrio aí entre resistência e estética. As híbridas, elas são uma combinação entre as particuladas grandes e as particuladas pequenas. Tem também a microhíbrida, que ela é universal, tem um bom brilho e também uma boa duração. E a nanoparticulada, Ela é a mais moderna, ela tem um ótimo polimento, também tem um ótimo brilho e é excelente para aplicação em qualquer dente. Acrescentando ao que a doutora Letícia acabou de falar, também é importante lembrar que as resinas compostas são materiais relativamente recentes quando comparado ao amálgama. Estudos mostram que sua sobrevida média é de 5 a 7 anos dentro da boca, dependendo da técnica e aptidão profissional e do cuidado e hábitos do paciente. A maior parte das falhas, elas ocorrem por cáries secundárias e fraturas marginais, o que reforça a importância da manutenção, fazendo um controle clínico e um polimento periódico. Ou seja, não é só um material bonito, é uma engenharia aplicada diretamente no dente. Exatamente. É pura ciência ao alcance do paciente. E no caso do Vitor, não devolveu somente o sorriso dele, mas também a confiança para continuar o caminho e se tornar um jogador profissional. O caso de Victor nos lembrou que por trás de um sorriso exige tecnologia, inovação e dedicação profissional. E até mesmo pode ser a transformação no futebol brasileiro.